A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. Eu vou fazer uma ministração aqui dentro desse tempo, tomara que dê tempo para poder, dentro desse tempo, explicar, né? Vou falar na letra e depois vou falar na vivificada, viu? Hebreus, capítulo 3, versículo 17 diz o seguinte: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta, vão dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quando eu falo versículo 17, obedecer a vossos pastores, eu explico o seguinte nesse versículo 17. Os que governam sobre os crentes, No entanto, a ênfase não está no pastor, mas no evangelho que ele prega. Sujeitai-vos a eles. Refere-se a submeter-se ao evangelho verdadeiro, que é pregado pelos verdadeiros pastores. Glória a Deus. Porque velam por vossas almas. Refere-se aos pregadores que realmente se preocupam com o bem-estar espiritual das pessoas, como aquele que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Cada pregador dará conta a Deus do seu ministério. E finalizando, porque isso não vos seria útil se as pessoas não prestarem atenção ao verdadeiro evangelho que está sendo pregado. O evangelho não será de proveito algum para elas, quem quer que elas sejam, independentemente do fato de que seja proveitoso para outros. Isso faz com que o verdadeiro pregador gema por essas pessoas. Então eu falei na letra, mas quero o seguinte, falar no vivificado, na revelação da palavra. E na revelação da palavra existem muitas pessoas que se encontram desviadas hoje, ou fundaram uma seita porque se desviaram do evangelho verdadeiro e não sujeitaram os seus pastores, que são genuínos, que pregam a verdade com verdade, e não pastores falsos, ou seja, equivocados, como muitos que estão aí, que fazem muitos vídeos, não porque façam vídeo, mas o conteúdo muitas vezes contradiz o que a Bíblia fala, né? Confundindo pessoas. São tese deles que eles ensinam e não o que está na palavra de Deus, porque doa a quem doer. O evangelho tem que ser pregado como ele é e não como alguém acha mais bonitinho ou mais feinho ou mais isso ou aquilo. Então eu prego o evangelho, os pregadores, os apóstolos e pastores genuínos pregam e devem pregar o evangelho como ele é, sem massagear o ego de pessoa alguma, mesmo porque nós sabemos que Deus abate o soberbo e dá graça ao humilde. Quantos cristãos estão equivocados por o pastor não usar o cajado? Quantos pastores, quantas ovelhas não dão a paz do Senhor com orgulho, porque eles se acham o próprio santão, porque não são ensinados a humildade, que o santo, santo, santo é o Senhor, que nós permanecemos na santificação sujeitando a Ele. E como era a natureza do caráter de Cristo, hein? Humildade, né? Mesmo sendo Deus, não agia como o próprio Deus, mas falava aos homens de maneira curada, equilibrada, sem orgulho e sem soberba, coisa que muitas pessoas esqueceram e falam uns com os outros com orgulho e soberba.
Muitos fundam seita, muitos estudam a Bíblia para criar seitas ou heresias. Nós vemos muito isso. Coisas relacionadas a dízimo que eles não concordam. Na verdade, toda pessoa de mão fechada, toda pessoa que rouba ao Senhor vai sempre falar contra o dízimo. Você não vai ver nenhuma pessoa direita, séria, que cristão genuíno que fale contra o dízimo ou contra as ofertas. Quando você vê falar, ele está desviado da sã doutrina da palavra de Deus, porque o Senhor Jesus não mandou proibir, nunca proibiu se ofertar e dizimar. Ele deu valor, né, à viúva que ofertava no gasofilaço na época. Ele observava as ofertas, e quando a viúva faz a oferta dela, coloca, ele diz, essa aí colocou a maior oferta, essa sim foi justificada, porque ela deu o seu sustento, colocou do seu sustento. Os outros colocavam o que subejava. Então isso é prova de que Deus, ele não é contra a pessoa dizimar nem ofertar, e outras coisas mais, outras passagens. E nós precisamos pregar o Evangelho. É por isso que tem muitas seitas. Quantas pessoas eu ensinei a palavra de Deus e não sujeitaram a minha autoridade, e hoje praticamente estão mortos no corpo. Estão mortos porque estudam, mas o Espírito Santo não os esclarece, não revela o segredo, não dá a revelação da palavra a eles. Por quê? Porque eles se desviaram para seguir a sua tese, não sujeitaram. Toda pessoa que não sujeitar ao pastor que prega a palavra de Deus, ao apóstolo, o administrador do rebanho, ele vai estar desviado no corpo, ou seja, com o nome de que está vivo, mas está morto, porque não sujeita a autoridade. Ninguém que dirige um trabalho, ninguém que apacenta pode apacentar abaixo de Deus sem ter um pastor sobre ele, porque há um perigo muito grande eles ensinarem heresia e não serem corrigidos. Então, na verdade, muitos fazem isso, não sujeita ao pastor, ou sai daquela direção daquele pastor e vai para outro lugar sem que o Senhor mande, em caráter de rebelião, não na bênção. Porque é normal você aceitar Jesus no ministério, de repente você pedir carta, ou pedir ao pastor que abençoe, que você vai para outro lugar. Mas quando você não faz isso, se emudece, não concorda com o pastor e sai, você sai em caráter de rebelião. E aí quem está agindo na sua vida não é o Senhor Espírito Santo. Não se engane, Deus não pode ir contra princípio, porque todo princípio vem de Deus. Deus honra o princípio. Então, quem não vive o princípio, não vive a palavra, quem não guarda a palavra de Deus, deixando o orgulho, a soberba dominar, entendeu? Vai o quê? Ser um fundador de seita ou de conceitos ou doutrinas contra Cristo, mesmo parecendo que é cristão. Por causa disso, vou repetir, existe muitas seitas, Testemunho de Jeová, os Mormons e outras seitas mais que foram fundadas com o nome de cristianismo, mas são contra. Os Testemunho de Jeová não crê na divindade de Jesus, prega isso, mas não acredita. Os Mormons é a favor da poligamia e recebeu outro evangelho através de um anjo chamado Moroni, o qual não existe no céu. Então a gente vê que são pessoas que estão ensinando doutrinas falsas, heresias, e muitas pessoas seguem, infelizmente. Então sujeitai vossos pastores, vivei o evangelho verdadeiro, pregai o evangelho verdadeiro, sujeitai os vossos pastores e tenha certeza que tereis vida e tereis um ministério abençoado. Que toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Em nome de Jesus. Shalom, Adonai.